A tarde era morna e úmida, o céu carregado como se esperasse o momento certo para desabar em chuva. O bairro onde tudo se passava parecia preso no tempo. Ruas calmas, cores lavadas pelo sol e o som de um rádio antigo escapando de uma janela aberta. Era ali que Clara morava, num sobrado simples mas acolhedor, sempre com cheiro de café e notas de música dançando no ar. Ela tinha 42 anos, corpo firme, olhar direto, um pouco de cansaço guardado nos ombros, como quem viveu o bastante para saber o que quer, mas ainda não encontrou. Recém-separada, voltara à cidade onde crescera, tentando dar forma nova à própria vida. Foi ali, naquela tentativa de recomeço, que decidiu fazer algo diferente, entrar numa aula de samba, por impulso, por curiosidade, por saudade de si mesma. O estúdio era pequeno, escondido entre uma padaria e um brechó, com paredes cobertas por espelhos e quadros antigos de carnavais. O nome da professora estava pintado na porta com letras douradas: Dora Maia, samba com alma. Clara não sabia o que esperar. Dora tinha 68 anos, alta, coluna ereta, cabelos presos em um coque cheio de grampos dourados. Usava vestidos longos, floridos, e andava como se dançasse. A pele bronzeada, marcada pelo tempo e pela experiência, parecia carregar histórias em cada linha. Sua presença era magnética, dessas que preenchem o ambiente sem esforço. E quando falava, havia música na voz, lenta, grave, quase um convite. Você tem algo preso nos quadris, disse Dora na primeira aula, fitando Clara pelo espelho. E não é só tensão física. Clara riu, envergonhada, mas ficou com aquilo na cabeça. Nas semanas seguintes, não faltou a nenhuma aula. O grupo era pequeno, mais íntimo do que ela imaginava. E embora houvesse outras alunas, era com Dora que Clara dançava, que conversava depois das aulas, que sentava no banco da varanda para ouvir histórias de antigos bailes, de amantes que haviam passado como fogos de artifício. A professora a tocava com naturalidade, um ajuste na postura, uma correção sutil no giro, e cada toque deixava um rastro elétrico sob a pele de Clara. Havia algo na forma como os dedos de Dora se demoravam um segundo a mais do que o necessário, na maneira como seus olhos buscavam os dela entre passos e pausas. A tensão era sutil, mas constante. Não havia nada dito, mas o corpo falava, o delas e o dela. Clara começou a notar como o peito acelerava quando Dora se aproximava, como a pele se arrepiava com a simples expectativa do toque. Era como se dançassem uma coreografia invisível, feita de olhares cruzados e silêncios cheios de significado. Certa tarde, após a aula, Dora apagou as luzes do estúdio e deixou apenas o som do vinil rodando, uma velha canção de samba-canção. Clara estava recolhendo sua bolsa quando ouviu a voz baixa da professora. Fique um pouco mais. Quero te mostrar um passo que não ensinamos no grupo. Havia algo no tom que fez Clara parar. Ela assentiu sem dizer palavra e largou a bolsa no banco. Dora caminhou até o centro da sala, descalça, seus pés deslizando com graça sobre o piso de madeira. Não precisa imitar, só observe, disse ela, com os olhos fixos nos de Clara, e então começou a dançar. Não era o samba rápido das aulas, mas algo mais contido, mais íntimo. Cada movimento de quadril parecia acompanhar o ritmo de um suspiro. A música preenchia o estúdio com uma melancolia doce. Clara não sabia onde colocar os olhos. Sentia a boca seca, o coração batendo nos ouvidos. E quando Dora parou e veio até ela, havia um brilho calmo e decidido em seus olhos. Agora, você. Clara hesitou, mas obedeceu. Começou com passos tímidos, imprecisos, mas Dora estava atrás dela, as mãos pairando sobre seu corpo, sem tocar, quase provocando, até que, com a palma aberta,
repousou na lateral de sua cintura, guiando o movimento com leveza. O calor do toque se espalhou como uma onda morna. O outro toque veio na base das costas, depois nos ombros, e Clara dançava como nunca antes, sentindo-se conduzida por algo que não era só técnica. As respirações se entrelaçavam. O ar parecia pesado, denso, carregado de alguma coisa prestes a acontecer. Dora passou à frente dela, seus rostos agora próximos, e os olhos de Clara se fixaram nos lábios da professora, que tremiam num meio sorriso contido. Você sente isso? Perguntou Dora, quase sem som. Clara não respondeu, apenas olhou de volta, com o corpo inteiro em alerta, esperando, querendo, sem saber exatamente o que. Dora levantou a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos roçando sua pele com uma delicadeza que a fez estremecer. A tensão se acumulava como corda esticada demais. Clara não sabia se devia recuar ou avançar, mas ali, naquele estúdio fechado, com o cheiro de madeira, suor e perfume de jasmim, o mundo parecia muito distante. Dora não disse mais nada, apenas aproximou o rosto, os lábios tão próximos que Clara podia sentir o calor da respiração dela. E então, nada. 1 centímetro ainda a separava. Mas nesse centímetro cabia todo o desejo contido, toda a história por trás daqueles olhos escuros. Elas se encararam, presas numa espécie de transe silencioso. E quando Dora finalmente recuou, não era recuo, era uma promessa. Amanhã, disse apenas. Venha mais cedo. E saiu, deixando Clara sozinha no estúdio, com o corpo em chamas e a alma em suspenso, sem saber se havia dançado ou sonhado. O dia seguinte parecia não passar. Clara acordou antes do sol, a cabeça cheia de perguntas que não tinham forma. Tentava não criar expectativas, mas seu corpo atraía. As mãos suavam, o estômago revirava, e toda vez que pensava em Dora, era como se o ar ficasse mais denso. Por que havia aceitado o convite? Por que desejava tanto ir? Chegou ao estúdio antes do horário combinado. As janelas estavam abertas, o ar da manhã entrava leve, misturado ao som distante de um tamborim vindo de algum lugar. Clara respirou fundo antes de empurrar a porta, como quem atravessa um limite invisível. Dora estava lá, sentada no chão de madeira descalça, o vestido longo dobrado sob as pernas, os olhos fechados, como se ouvisse uma música que só ela escutava. Quando percebeu Clara, não se levantou, apenas abriu os olhos devagar, e um sorriso tênue surgiu em seu rosto. Você veio. Clara assentiu, a voz presa na garganta. Havia algo solene naquela manhã, como se o tempo estivesse em suspensão. Hoje, disse Dora, levantando-se com uma leveza quase felina, não é sobre passos, é sobre escuta, sobre sentir. Ela se aproximou devagar, como quem respeita o silêncio entre dois corpos prestes a se tocar. Estendeu a mão e Clara a pegou, os dedos se entrelaçando como se aquilo fosse inevitável. A pele da professora era quente, firme, e o simples contato fez o coração de Clara disparar. Fecha os olhos, murmurou Dora, e Clara obedeceu. De olhos fechados, tudo ficou mais intenso. O som do vinil girando, os pés de Dora deslizando, o leve sussurrado tecido do vestido, e então um toque, leve, quase tímido, na curva de suas costas, depois outro na linha do ombro. A mão dela guiava, mas também acariciava, como quem queria ensinar algo que não se dizia com palavras. Solta o corpo. A voz de Dora era baixa, quase um sopro. Deixa ele contar o que você nunca teve coragem de dizer. Clara não sabia mais o que era dança e o que era desejo. O corpo respondia sozinho, se entregando ao toque, ao calor, à proximidade cada vez menor entre elas. Os rostos se aproximaram outra vez, como no dia anterior, mas agora havia um magnetismo que impedia qualquer hesitação.
Dora parou a centímetros, seus olhos buscando os de Clara com uma intensidade que queimava. Eu não quero te ensinar samba hoje, disse ela. Quero te sentir dançar. A frase caiu como um sussurro dentro da alma de Clara. E ali, sem mais palavras, as mãos de Dora escorregaram por seus braços, desenharam sua cintura, pararam na base da nuca, onde seus dedos se demoraram. A tensão era insuportável. Clara podia sentir o calor do corpo dela, a respiração quente em seu rosto, o aroma inebriante de sua pele, jasmim, madeira e suor. Os olhos de Dora percorreram o rosto de Clara como se memorizassem cada linha, cada sombra. A mão subiu, traçando lentamente o contorno do rosto, e Clara fechou os olhos, sentindo um arrepio subir por sua espinha. Era um toque de reverência, não de pressa. E então, num gesto tão natural quanto inevitável, Dora inclinou-se e encostou os lábios na têmpora de Clara. Não era um beijo, era uma promessa. O gesto deixou Clara sem fôlego. Queria mais, mas não ousava pedir. Abriu os olhos e encontrou os de Dora fixos nos seus. As palavras vieram num sussurro. Por que me chamou aqui? Dora sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso, ou talvez apenas saudade. Porque seu corpo me respondeu antes mesmo de sua boca, e porque há muito tempo não sinto isso. Essa vibração, essa vertigem. Clara queria falar algo, qualquer coisa, mas a voz não saía. Então apenas tocou a mão de Dora e a levou até o peito, onde o coração batia acelerado, descompassado. Você sente isso? Perguntou. Dora fechou os olhos e encostou a testa na dela. Ficaram assim, presas uma à outra por uma linha invisível de calor e tensão. A música seguia ao fundo, como se acompanhasse a respiração delas. Quando Dora falou de novo, sua voz estava rouca, emocionada. Eu dançaria com você por horas, mesmo em silêncio, mesmo sem música. Clara engoliu em seco, e antes que pudesse pensar, aproximou os lábios dos dela. Ainda havia distância, ainda havia dúvida. Mas a corrente elétrica entre elas já as tinha atravessado. Dora se afastou um pouco, os olhos marejados, as mãos ainda sobre os ombros de Clara. Vai embora agora, disse com suavidade. Antes que seja tarde demais. Clara não se moveu. E se eu quiser que seja tarde demais? O silêncio foi a única resposta. E ali, no meio do estúdio vazio, o que existia entre elas não precisava de nome, apenas do próximo encontro. Clara passou a noite acordada. Cada vez que fechava os olhos, sentia a pele de Dora contra a sua, mesmo que nada realmente tivesse acontecido. Mas era como se tivesse. A memória do toque, do quase beijo, da voz baixa dizendo antes que seja tarde demais, tudo ecoava em sua cabeça como um refrão lento e hipnótico. Tarde demais para quê? Para quem? A manhã chegou abafada, o céu nublado, e o mundo parecia mais próximo, mais úmido, mais denso. Clara não foi à aula naquele dia. Precisava de distância, ou acreditava que precisava. Tentou caminhar, ocupou-se de tarefas, mas tudo levava de volta ao mesmo lugar. O estúdio, Dora, aquele momento suspenso entre o não e o quase. 3 dias se passaram antes que ela recebesse a mensagem. Uma única frase escrita com simplicidade cruel. Hoje, às 6. Se ainda quiser dançar. E ela quis. Quis com todo o corpo, cada músculo, cada pedaço ansioso da alma. Quando Clara chegou, já era noite. As janelas do estúdio estavam fechadas, as luzes baixas. Um abajur iluminava de forma amarelada um canto da sala. A música que tocava era lenta, quase triste, e Dora estava de costas para a porta, mexendo numa vitrola antiga, vestida com um tecido solto que deixava os ombros à mostra. Clara entrou sem fazer barulho, mas Dora já sabia que ela estava ali. Não precisou se virar. Pensei que não viesse, disse com a voz serena. Clara ficou em silêncio,
Sentia a garganta seca, o coração inquieto. Você me deixou, em suspensão, respondeu. Dora se virou devagar. Havia algo diferente em seus olhos. Uma espécie de cansaço antigo, mas também uma ternura que parecia vir de um lugar fundo, guardado demais. Eu vivi muito e perdi muito, ela disse. Há desejos que aprendi a enterrar, mas você chegou e acendeu tudo de novo. Clara deu um passo, depois outro. Parou à frente dela, a poucos centímetros, e ali o mundo voltou a se calar. Então me dança, Dora. A mulher mais velha sorriu, um sorriso que parecia misturar dor, esperança e saudade. Sem dizer mais nada, ela pegou a mão de Clara e puxou-a delicadamente para o centro da sala. A música seguia suave, como um rio antigo, e elas dançaram, lentamente, como se não houvesse mais pressa no mundo. Dora a conduzia com a mão na cintura e o olhar fixo nos olhos dela, firme, quente, inescapável. O toque começou com contenção, mas o desejo era líquido. Escorria pelos gestos, infiltrava-se no espaço entre seus corpos. As mãos se encontravam e demoravam, os dedos se entrelaçavam e a proximidade se tornava insuportável. Clara sentia o calor de Dora como se estivesse sendo aquecida por dentro. Seu corpo reagia a cada movimento, a cada suspiro. As pernas trêmulas, a respiração acelerada, os olhos se recusando a fugir dos olhos dela. Estou tentando me conter, sussurrou Dora. Eu não quero que você se contenha. Foi então que tudo mudou. Dora encostou a mão no rosto de Clara e a puxou para mais perto, seus lábios finalmente roçando os dela. Não era um beijo ainda. Era um prelúdio, uma pergunta sem palavras. Clara respondeu com o corpo, com o peito arfando, com a pele em febre. O toque de seus lábios foi como uma explosão silenciosa. Não havia mais espaço entre elas. Os braços de Dora a envolveram, trazendo-a com firmeza, e o beijo que veio a seguir não era hesitante. Era urgente, era denso. Era o encontro de duas vontades guardadas por tempo demais. A boca de Dora tinha sabor de saudade e perfume de jasmim. Clara se entregou sem pensar, sem medo, como se aquele instante fosse o único que importava. As mãos exploravam com cuidado e fome, deslizavam pela pele com reverência, mapeando territórios secretos. O calor era total. Os corpos colados, os movimentos lentos e carregados de intensidade. Quando se separaram, estavam ofegantes, suadas, com os rostos corados e os olhos em chamas. Dora encostou a testa na dela, suas mãos ainda segurando Clara pela cintura. Não há volta depois disso, disse com a voz trêmula. Eu não quero voltar. Ficaram ali, abraçadas, sentindo o pulsar de um momento que transbordava tudo. Desejo, medo, ternura. Havia algo de sagrado naquela entrega. Como se dançassem com a alma, sem música, sem tempo. E naquele estúdio abafado, duas mulheres de idades distantes, mas de desejos entrelaçados, finalmente se reconheceram por inteiro. O silêncio que seguiu aquele beijo não era desconforto, era como o silêncio depois do aplauso, depois do último acorde, quando o corpo ainda vibra e a alma não sabe onde repousar. Clara permanecia nos braços de Dora, sentindo o calor da pele dela colado ao seu, o som das duas respirações ainda pesadas preenchendo o estúdio em penumbra. Dora a soltou devagar, mas não se afastou. Seus dedos escorregaram dos quadris de Clara até suas mãos, e ali ficaram, entrelaçados, imóveis por um instante que parecia se estender além do tempo. Eu não deveria, disse Dora, a voz rouca, mas não consigo mais fingir. Clara não respondeu, apenas a puxou de volta, seus lábios encontrando novamente os de Dora, dessa vez com mais certeza, mais fome. O beijo era mais profundo agora, sem barreiras. O corpo de Clara respondia sozinho, em ondas, em tremores.
A tensão acumulada finalmente encontrava uma válvula de escape, e o toque de Dora sobre sua pele parecia reconhecer cada linha, cada espaço. O estúdio inteiro parecia tremer com a intensidade do momento. As luzes suaves dançavam nas paredes. A vitrola rodava uma música qualquer, mas nenhuma delas ouvia. A trilha era o som da respiração entrecortada, o arranhar das roupas se tocando, o farfalhar da saia de Dora, quando suas mãos puxaram Clara para mais perto. Você é fogo, murmurou Dora, seus lábios roçando a orelha de Clara. Me queima por dentro. A pele de Clara se arrepiou inteira. As palavras, sussurradas com emoção, penetravam fundo. Seus corpos agora se moviam em uníssono, um samba sem passos, feito de mãos que deslizavam com reverência, com sede. Dora a guiava como guiava na dança, com domínio e gentileza, como se cada gesto fosse uma oferenda. Clara levou as mãos ao rosto da professora, segurando-o com delicadeza, os polegares acariciando as rugas suaves nos cantos dos olhos dela, e a olhou fundo, com um brilho molhado de algo que ia além da luxúria. Eu nunca senti isso com ninguém, disse sem vergonha. Esse calor, essa paz, essa vertigem. Dora encostou os lábios em sua testa e a abraçou forte. Por um instante, nenhuma se moveu. Era como se todo o corpo quisesse guardar aquele gesto, simples, mas carregado de tudo. Mas logo, as mãos voltaram a explorar, sem urgência, mas com firmeza. O vestido de Clara escorregou por seus ombros como se pedisse licença, e os dedos de Dora traçaram lentamente sua clavícula, descendo em espirais, em trajetos suaves como pinceladas. O toque era cálido, um convite silencioso para que Clara se entregasse por completo. Cada parte do corpo tocada parecia se acender. Os seios, o ventre, os braços, tudo em Clara era uma explosão contida, um mar revolto esperando a liberação final. E Dora era o vento, era a mediana na maré, era a promessa de naufrágio e salvação. Elas se deitaram sobre os tatames do canto do estúdio, entre almofadas usadas nas aulas, com o mundo lá fora reduzido a nada. A boca de Dora encontrava caminhos pela pele de Clara, como quem conhece um mapa antigo de cor, e Clara respondia, arqueando o corpo gemendo baixo, como uma nota abafada que precisava sair. Era dança, mas era outra. Era uma coreografia sem regras, feita de instinto, de entrega, de desejo que se acumulava há semanas. Cada toque construía uma nova melodia entre elas. A mão de Clara, agora confiante, puxava Dora com firmeza pela nuca, seus olhos implorando por mais, por tudo. E Dora dava. Dava como quem oferece um segredo guardado a vida inteira. O tempo ali dentro desapareceu. Elas não sabiam se estavam há minutos ou horas. Só sabiam que estavam inteiras, fundidas, como se tudo tivesse levado até aquilo. Depois, deitadas uma ao lado da outra, as peles suadas ainda coladas, a respiração aos poucos voltando ao compasso, o silêncio retomou seu lugar. Mas agora era outro. Um silêncio preenchido, vivo, cúmplice. Dora virou o rosto e a olhou, os olhos úmidos, mas serenos. Você me devolveu algo que achei que tinha perdido. Clara passou a ponta dos dedos pelo queixo dela, sorrindo com uma ternura que só nasce depois de uma entrega verdadeira. E você me mostrou que ainda posso ser descoberta. Dora sorriu de volta. Um sorriso calmo, maduro, satisfeito. Ainda há muito o que te mostrar. E ali, de mãos dadas, nuas sob o véu do abajur e o perfume que pairava no ar, ambas souberam que aquela noite tinha mudado tudo, que o que começou com dança já não era mais só dança, era outra coisa, mais profunda, mais perigosa, mais real. O dia seguinte amanheceu com cheiro de chuva nos telhados e luz filtrada por nuvens baixas. Clara caminhava devagar pelas ruas do bairro, o corpo ainda carregando os vestígios da noite anterior. Não o cansaço,
mas o calor residual, a vibração sob a pele, como se dançasse por dentro. Havia marcas em sua memória que nenhum espelho revelaria, marcas que não doíam, mas queimavam com doçura. Ela não foi direto ao estúdio. Precisava de tempo, de silêncio, de entender o que fazer com tudo aquilo, mas não conseguia parar de reviver cada segundo. O som abafado da música, o arrepio sob os dedos de Dora, o beijo úmido entre suspiros. Aquele momento em que o corpo deixou de ser corpo e virou linguagem, verso, templo. Algo havia mudado. Nela, nelas. A tarde retornou. A porta do estúdio estava entreaberta. A luz suave, o mesmo cheiro de jasmim e madeira encerada. Clara entrou sem bater, pisando leve como quem teme quebrar o encanto de um lugar sagrado. Dora estava de costas, mexendo na vitrola, os cabelos soltos, caídos sobre as costas nuas. Usava um vestido de alça fina que deixava suas costas expostas como uma tela. Pensei que talvez não voltasse, disse sem se virar. Pensei em não voltar, Clara respondeu, mas não consegui. Dora virou-se lentamente. Seus olhos procuraram os de Clara, e o que havia neles era mais do que desejo. Era ternura, era cuidado, era medo, mas também coragem. Não sei o que você espera disso, começou Dora, mas preciso ser honesta. Já me escondi demais, já deixei muita coisa passar. Clara se aproximou, devagar. Pegou a mão dela entre as suas. Não estou esperando nada, disse com calma. Só quero sentir, estar aqui, agora, com você. O alívio que se espalhou no rosto de Dora era quase palpável. Ela soltou o ar com um sorriso leve, quase infantil, como quem se permite pela primeira vez em muito tempo. Então vem, sussurrou. Dança comigo, sem passos, sem música, só a gente. E mais uma vez elas dançaram, sem ritmo definido, apenas movendo os corpos em sincronia, as mãos traçando fronteiras já conhecidas, os olhares se encontrando como velhos amigos que se redescobrem. Clara encostou a cabeça no ombro de Dora e sentiu o mundo se calar. Era um instante de paz absoluta, raro, precioso. Depois, sentaram-se no chão de madeira, lado a lado. Dora acariciava lentamente a mão de Clara, como quem grava texturas enquanto falava. Passei a vida tentando me proteger, fingindo que não sentia, ou que era tarde demais, mas agora, com você, tudo parece possível de novo. Clara sorriu, apoiou a cabeça no ombro dela. Eu não sabia que ainda podia me sentir assim, tão viva, tão tocada. O silêncio que veio depois era tranquilo, como o de um rio que encontra seu curso. A chuva finalmente começou a cair, lá fora, tamborilando no telhado do estúdio com um som compassado, hipnótico. Dora se levantou, puxou Clara pelas mãos e a levou até uma janela. Abriram juntas. O ar frio da chuva entrou e com ele uma promessa de recomeço. Elas ficaram ali, observando a tilina água lavar a rua, e por um instante tudo pareceu novo. Vamos devagar, disse Dora, mas sem medo. Clara a olhou, segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou, sem medo. Se beijaram de novo, sem urgência, sem tensão, apenas um beijo que selava tudo o que havia sido descoberto. Um beijo que dizia, estou aqui. Um beijo que nascia de algo real. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Dora dormiu com a cabeça encostada em outro peito. E Clara, pela primeira vez desde que voltou para si, adormeceu com a certeza de que havia encontrado algo raro, uma conexão que nem o tempo ousaria apagar, porque às vezes tudo começa com um passo de dança e termina no lugar onde a alma encontra repouso e o corpo, finalmente, se permite ser inteiro,